Oi, gente, tudo bem? Prazer estar com vocês todos aqui hoje, mais uma vez, no República Agro, para uma conversa hoje primorosa. Quem é nosso convidado hoje, ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Embrapa, Dr. Celso Moretti, engenheiro agrônomo, mas também com mestrado e doutorado na área de produção vegetal, com ênfase para gestão empresarial. Então, é um cientista com formação de gestão empresarial. Isso explica por que ele é presidente da Embrapa hoje. Tem todas as características e condições para isso. Ele já ocupou várias posições na Embrapa, foi chefe do Centro de Pesquisa em Hortaliças, foi chefe do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, o departamento central, é o miolo, por assim dizer, da Embrapa. Ele fez treinamentos em diversas instituições, na Dom Cabral, na ENAP, fez também cursos em Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos, é um homem com uma visão internacional muito ampla. Ele é, inclusive, professor convidado da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Ele foi consultor do PNUD para a China, do BID e também do Ministério da Agricultura da Colômbia. Ou seja, nosso presidente da Embrapa é um homem com uma visão global, holística, dos temas ligados ao agronegócio no mundo inteirinho. Hoje ele é conselheiro do COSAG, que é o Conselho de Negócios da Fiesp, e é presidente da Embrapa. Presidente Celso Moretti, é um prazer tê-lo conosco aqui na nossa República Agro. Bem-vindo, vamos conversar com muita coisa sobre ciência no Brasil. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Roberto. Um grande prazer estar aqui com vocês e aqueles que nos acompanham aqui no República Agro, do canal AgroMais. É uma grande satisfação. Eu estava ansioso aqui por esse convite, Roberto. Eu acompanho o seu programa no canal e no Face lá e estava realmente esperando para estar aqui com você. Muito satisfeito, viu? O prazer é meu e a honra é minha, presidente, tê-lo conosco aqui nessa conversa hoje. Bom, vamos conversar um pouquinho. Eu quero fazer uma conversa bem livre, viu, presidente? Bem livre. Nós todos sabemos que nenhum país se constrói sem educação. A educação é a base de qualquer país. Nada vai para frente da educação. Por outro lado, o futuro de uma nação só será garantido com ciência, com inovação, com pesquisa, com tecnologia. E a agricultura brasileira teve saltos maravilhosos em função disso, né? Seja por causa da genética de melhoramento, a pesquisa em melhoramento do solo, a área de mecanização e algumas políticas públicas também. Então a ciência foi o alicerce dos saltos que o agro brasileiro deu até agora. Pergunto, presidente, e daqui para frente? Quais são os desafios? No que a Embrapa está focada? Quais são os grandes problemas para mantermos crescimento competitivamente e com sustentabilidade, que é o seu trabalho permanente na Embrapa? Perfeito, Roberto. Acho que você contextualizou muito bem. Acho que é importante a gente colocar aqui, ainda que de maneira rápida, né, essa trajetória fantástica do agro brasileiro ao longo dessas últimas quase 5 décadas. Nós saímos de um país, né, que era importador de alimentos lá nos anos 70, né, importávamos, né, por mais incrível que pareça, né, feijão do México, leite dos Estados Unidos, né, carne da Europa. Em 86, né, teve o desastre de Chernobyl, trouxemos carne da Europa, o pessoal preocupado, né, se a carne ia ser carne radioativamente contaminada, né? Então vocês vejam como era o país, e nós nos tornamos essa grande potência, e eu digo agroambiental, né? E aqui já pegando, né, o gancho no final da sua primeira pergunta, né, nós tivemos aí três muito claras, né? Primeiro, né, de expansão da área agrícola, depois de um aumento da competitividade, e agora a sustentabilidade, né, em todos os seus vetores e todos os seus componentes, ela vai impulsionar o agro brasileiro. Então a Embrapa ela está muito focada nessa agenda de prover soluções, né? Eu acho que é aqui importante colocar para aqueles que nos acompanham aqui no República Agro, que a Embrapa ela se coloca, né, como uma casa de soluções. Nós queremos prover soluções para os problemas reais do agro brasileiro, junto, obviamente, com as universidades, com as instituições de ATER, com as organizações estaduais de pesquisa e, obviamente, com o setor produtivo, com o setor privado. Então, Roberto, a sustentabilidade ela está no foco, no centro aí da nossa agenda. Eu posso falar um pouquinho depois de algumas ações mais específicas, né, sobre a questão
carne carbono neutro, do leite de baixo carbono, né, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, mas com certeza a sustentabilidade é um ponto-chave, né, na nossa agenda de pesquisa e desenvolvimento. Presidente, vamos entrar nos pontos concretos. Aonde é que a atenção da Embrapa, a Embrapa, todo mundo deve saber, coordena o Sistema Brasileiro de Pesquisa Agropecuária, é a liderança de toda a ciência brasileira na área de pesquisa agropecuária. E, portanto, ela dá o rumo em relação aos desafios a serem resolvidos. Então, quais são, presidente, pontos centrais de atenção na Embrapa hoje? Vamos começar com a sustentabilidade. Muito bem. Então, vamos pegando aqui a questão da sustentabilidade, né? Eu acho que fica muito claro para nós, Alberto, que o mundo todo hoje está com os olhos virados, né, para a questão da sustentabilidade, enfim, da economia como um todo, né? Não estou falando aqui só do setor agro, né, mas essa questão da redução do desperdício, da economia circular, né, que nós falamos hoje, e obviamente, como o Brasil, né, é um grande exportador de alimentos, fibras e bioenergia para mais de 160 países, existe um foco muito grande aqui no Brasil sobre a questão da sustentabilidade. Então, a Embrapa tem colocado uma energia muito grande, Roberto, na questão da integração lavoura, pecuária e floresta. É um sistema que nós começamos a estudar há mais de 30 anos, né, com o nosso pesquisador João K., né, que esteve à frente desse processo e durante vários anos, né, e é um sistema onde você tem no mesmo ambiente, né, um componente de lavoura, né, então você pode ter ali, né, o milho, você pode ter a soja, né, depois você entra com o pasto, com o gado, e em algumas propriedades você tem também um componente florestal. No momento onde o mundo fala muito sobre a questão de gases de efeito estufa, de mudanças climáticas, né, nós, o ano passado, disponibilizamos para o agro brasileiro, né, a carne carbono neutro. O que é essa carne carbono neutro? Né? É a carne produzida no ambiente de integração lavoura-pecuária e floresta, onde as emissões, né, de metano, né, feita ali pelos animais, elas são neutralizadas, né, pelo o componente, sobretudo o componente florestal. Né? Então, os cálculos feitos ali pelos nossos pesquisadores, né, no processo de cria, recria e engorda, né, em animais conduzidos ali dentro desse ambiente, né, mostraram, né, que os parâmetros demonstram que essa carne ela é uma carne carbono neutro. E aí, dentro dessa linha, Roberto, nós estamos avançando, né, em outras frentes. Né? Por exemplo, carbono neutro. Carbono neutro que nós não emitimos mais do que sequestramos. Isso é o zero entre a relação à emissão e sequestro. Ok. Exatamente. E aí é importante colocar, Roberto, que as grandes corporações, né, então tem um grande grupo da área de proteína animal no Brasil, né, e uma grande empresa multinacional, né, do setor de alimentos, que eles fizeram recentemente um compromisso de zerar as emissões deles até 2040. Né? Então, eles vão buscar muito, né, toda essa questão da tecnologia para que eles possam, obviamente, né, cumprir perante os seus stakeholders ali, né, essa questão da neutralidade, né, do carbono. Então, nós estamos hoje trabalhando, né, em parceria, né, com empresas privadas, né, na questão do leite de baixo carbono. Né? Então, o que é isso? É você analisar, avaliar, inclusive nós estamos desenvolvendo uma calculadora, né, para a pecuária de leite, para que os produtores possam demonstrar ali que aquele leite que foi produzido de acordo com aquele manejo da pastagem, do manejo dos animais, né, de todo o trânsito de máquinas dentro da propriedade, é um leite de baixo carbono, né, comparado, obviamente, com o leite produzido em outros locais. Né? E é importante aqui, Roberto, acho que mais um ponto que
nós precisamos explorar melhor, né, e precisamos, né, talvez bater o bumbo aí pelo mundo afora e mostrar. Eu acho que o Brasil, nós precisaríamos comunicar mais e melhor, né, essa sustentabilidade. A soja que nós produzimos no Brasil, né, e nós vamos aí, segundo eu vi o último dado do Rally da Safra, aí nós vamos chegar, se não me engano, esse ano a 39 milhões, né, de hectares, né, quase isso de soja, né, ela é uma soja de baixo carbono, né? Então, nós temos que mostrar para os nossos compradores no mundo, né, que quando comparamos a soja produzida no Brasil, que tem fixação biológica de nitrogênio, manejo integrado de praga, né, controle biológico, e, enfim, e outras práticas, plantio direto, que é uma soja de baixo carbono, né, e quem sabe a gente não vai chegar na soja carbono neutro, né? Então, essa frente realmente de sustentabilidade, né, e aí tem toda a questão associada a isso com os bioinsumos, né, com o desenvolvimento de biofertilizantes, de biopesticidas, que também vão nessa linha, e a gente pode falar também um pouquinho, explorar sobre isso um pouco também, Roberto. Olha bem, viu, presidente? Eu tenho um orgulho muito grande que fui eu que lancei como ministro o programa Integração Lavoura-Pecuária e Floresta, como um programa formal do Ministério da Agricultura do governo brasileiro. Então, eu tenho muito orgulho disso e vejo que o sucesso que a Embrapa provocou com isso realmente é marcante hoje no Brasil inteirinho. Falou aí em bioinsumos, bioquímicos, bioeconomia. Fala um pouquinho sobre isso, presidente. Que nós temos hoje a biodiversidade gigantesca na Amazônia, no Pantanal, e a bioeconomia é um fator de desenvolvimento da região toda. Exatamente, Roberto. Essa bioeconomia, né, e outro dia eu até participei de um evento para falar um pouco sobre o nosso trabalho na área de bioeconomia, né? Então, assim, a bioeconomia é a economia de base biológica, né? E, obviamente, que, né, nós, na Embrapa, né, que trabalhamos com animais, plantas e micro-organismos, né, estamos totalmente imersos nessa questão da bioeconomia, né? Então, existem já, inclusive, Roberto, várias soluções, né, que estão aí no dia a dia do produtor, e tem outras que ainda vão chegar. Depois eu queria falar um pouquinho do que vem por aí, né, dos lançamentos que nós vamos fazer em 2021, né, na Embrapa, mas existem várias soluções, né, tiradas aí da bioeconomia, né, que estão na mão dos produtores. Por exemplo, né, em 2019, a Embrapa, junto com uma empresa privada, né, colocou no mercado um bioinsumo chamado BiomaFós, né, que ele vai e atua sobre o fósforo que está preso ali no solo. O fósforo, como vocês sabem, né, ele tem pouca mobilidade nos solos, então muitas vezes as raízes não conseguem chegar até o fósforo, então por isso que o produtor precisa colocar o fósforo, adicionar o fósforo todo ano ali para corrigir. Então nós desenvolvemos esse bioinsumo, que são duas bactérias, e aí a bioeconomia, Roberto, duas bactérias, né, que elas atuam em parceria ali, né? Uma atua direto na planta e a outra atua sobre o fósforo que está ali preso no solo e deixa ele disponível para a planta. Nós já testamos essa tecnologia em mais de 400 áreas agrícolas no Brasil, né? E para milho, os resultados são muito interessantes, né? Principalmente nesse momento aqui, né, Roberto, que a gente, né, vê essa dificuldade aí da escassez do milho no mercado internacional, né? Nós conseguimos, em dados dessas 400 áreas, aumentos de produção de até 10%, quer dizer, aumento de 10% da produtividade, na verdade, da produtividade do milho, né? Então, esse é um exemplo real, né, do dia a dia do produtor, né? E tem, como você mencionou, a potencialidade, né, do bioma, por exemplo, bioma amazônico, né? Nós fizemos agora, o ano passado, né, apesar de todo esse momento difícil que nós vivemos da pandemia, fizemos uma expedição por 6.000 quilômetros de rios amazônicos. Nossos pesquisadores da nossa
unidade que fica em Manaus, a Embrapa Amazônia Ocidental, percorreram 6 mil quilômetros de rios, coletando resíduos, né, do fundo dos rios, né, ali, e isolaram micro-organismos, né, que já observaram micro-organismos que produzem enzimas que podem ser utilizadas tanto para a indústria química, quanto para a indústria têxtil, quanto para a indústria farmacêutica. Além disso, eles identificaram micro-organismos que podem servir também para a produção de biopesticidas. Então, acho que esse, Roberto, é um exemplo, né, que nós temos que ser inteligentes, né, e explorarmos de forma sustentável, né, a biodiversidade com a floresta em pé, né, na Amazônia, e com isso o Brasil ele pode gerar emprego, gerar renda e aumentar ainda mais a competitividade dos diferentes setores do Brasil. E sem destruir a Amazônia. Mas, viu, presidente, você agora instigou a curiosidade, que fala sobre as coisas que nós vamos anunciar esse ano. Vamos nisso. O que a Embrapa vai anunciar esse ano de inovação tecnológica? Muito bem, esse ano, daqui 2 semanas, aliás, eu quero aqui aproveitar, Roberto, e convidar você e todos aqueles que nos acompanham aqui na República Agro, né, para participar no dia 28 de abril, às 10 horas, nós vamos transmitir pelo canal do YouTube da Embrapa a nossa cerimônia de 48º aniversário da Embrapa. A Embrapa está completando 48 anos, daqui a pouquinho vamos virar cinquentenários, né? E nesse nosso aniversário, né, como sempre, nós divulgamos algumas tecnologias, né, que vamos disponibilizar, algumas soluções que vamos disponibilizar para o agro brasileiro. Eu vou citar rapidamente algumas aqui, né? Então, nós vamos falar sobre um inoculante, né, que é como se fosse um biopesticida, né, à base de baculovírus para o controle da lagarta falsa medideira em algodão e soja, né? A lagarta falsa medideira, como quem nos acompanha aí sabe, né, que é uma praga importante nessas duas culturas. Né? Nós vamos também apresentar, ainda no ano de 2021, uma recomendação de controle biológico para mofo branco em soja, né, que é também, né, um problema aí na cadeia produtiva da soja. Do ponto de vista de cultivares, né, nós vamos disponibilizar, né, para o agro brasileiro, né, uma cultivar de algodão transgênico com resistência a lagartas, ao glifosato e à mancha de ramulária. Né, quem é produtor de algodão e trabalha, né, conhece, sabe o que a mancha de ramulária é realmente importante. E aqui na área animal, né, falar, né, dessa expansão, né, dos peixes, da proteína à base de peixes no Brasil. Nós vamos lançar, né, um protocolo para a produção de tambaquis em tanque-rede. Né? Eu digo, Roberto, que na hora que nós domesticarmos aí o tambaqui, né, que está, quando a gente olha para a tilápia, ela está lá num espectro, já que quase que virou uma commodity, né, que tem até melhoramento genético para a tilápia. E o tambaqui está na outra ponta do espectro. Né? O tambaqui nós estamos ainda trabalhando com recurso genético. Né? Mas nós estamos investindo com o apoio do BNDES, do Ministério da Agricultura e do CNPq, né, num projeto que tem o tambaqui como uma das espécies. E eu digo para você, né, na hora que nós solucionarmos algumas questões da cadeia produtiva do tambaqui, nós vamos inundar o mundo de proteína de tambaqui, viu? Que é uma carne, aliás, extremamente saborosa. Com a costelinha de tambaqui, não há tilápia que ganhe da gente uma costelinha de tambaqui fritinha. Presidente, uma pergunta. Bom, nós estamos aí olhando inovações que a Embrapa sempre lança, né? Sempre no sentido de promover a agricultura competitiva. A pergunta é a seguinte: como é que essa pesquisa, os seus resultados, são comunicados ao produtor? Boa, obrigado, Roberto, pela pergunta. Acho que você me dá uma boa oportunidade aqui de esclarecer para quem está conosco aqui. Né?
A Embrapa é uma empresa pública, né, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Né, nós somos, enfim, temos 43 centros de pesquisa em todo o país. Uma boa parte, a maior parte do nosso orçamento é orçamento público. Né? Então, muitas das soluções, né, que nós desenvolvemos, né, com a parceria com as universidades ou os órgãos de ATER, né, de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, a Emater, né, por exemplo, de Minas Gerais, a Emater aqui do Distrito Federal, eu estou falando aqui de Brasília, né, e outros, enfim, órgãos, né, de assistência técnica e transferência de tecnologia, né, nós repassamos, transferimos essa tecnologia via, né, esse sistema de assistência técnica para fazer chegar até o produtor. Obviamente que, tendo em vista, né, essa desarticulação em 1991, né, que aconteceu da Embrater no Brasil, alguns estados, né, ficaram prejudicados do ponto de vista de ter ali um órgão de assistência técnica e extensão rural. E é por isso, então, que nós também, Roberto, estabelecemos parcerias, né, com as secretarias de agricultura dos estados, né, muitas vezes secretarias de agricultura de municípios. Né, nós temos, por exemplo, parceria, né, com a Secretaria de Agricultura do município de Valinhos, em São Paulo, né, para a questão do figo, ali naquela região, que é muito importante. Né. Trabalhamos com as federações de agricultura, né, com o Senar, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né, com, obviamente, o Sistema Senar, com a OCB. Né, eu sei que você é um grande defensor das cooperativas, né, no Brasil, então nós temos um belo trabalho com as cooperativas, né? E agora, mais recentemente, a ministra Tereza Cristina tem feito um trabalho muito forte para reorganizar a Anater, que é a nossa Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, né? Então, estamos trabalhando. Isso do ponto de vista, né, de transferência do conhecimento para os produtores. Obviamente, né, Roberto, que nós também trabalhamos com o setor privado. Essa foi uma missão, aliás, que a ministra me deu quando cheguei aqui à presidência da Embrapa, de fazer uma aproximação maior com o setor privado, chegar mais perto, né, dos produtores do setor produtivo. E nesses últimos 2 anos, Roberto, nós triplicamos o número de projetos em parceria com o setor produtivo, principalmente com o setor privado. Né? Então, essa é uma maneira também de nós permearmos aí toda a cadeia produtiva com as soluções da Embrapa e com o apoio, obviamente, dos nossos parceiros. Né? Presidente, isso me leva, infelizmente, o tempo, quando a conversa é boa, acaba depressa. Então, isso me leva a uma última pergunta, que eu vou lhe pedir, é uma pergunta um pouco impertinente. Tudo isso, trabalho que a Embrapa faz maravilhoso, do qual depende o salto qualitativo do agro brasileiro, depende de orçamento. E um país sem ciência não vai para frente, como já falamos no começo dessa conversa nossa. Pergunto, estamos bem de verbas na Embrapa, presidente? Olha, Roberto, eu sou um otimista realista. Né? Então, eu acho que nós já tivemos, obviamente, em outros momentos, um orçamento que atendesse de forma mais completa às nossas necessidades. Agora, é fato, né, todos nós sabemos, né, que o país, o mundo passa por uma pandemia, né, que o Brasil precisa fazer uma série de ajustes, né, inclusive o ajuste fiscal. Né? Então, acho que, tendo em vista toda essa realidade, eu vejo que a ministra Tereza Cristina, o Ministério da Economia, enfim, tem tido uma sensibilidade, e esse ano, né, ainda nós não temos aí a palavra final sobre o orçamento federal, mas esse ano tivemos até uma ligeira melhoria do nosso orçamento para 2021, e eu espero que seja suficiente para fazermos o que precisa ser feito. Muito bom. Presidente Celso Moretti, olha, muito obrigado por essa conversa agradável e otimista, né? A gente olha para frente, bom, tem gente fazendo pesquisa e ciência garantindo a nossa condição competitiva. Parabéns, conte conosco, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Uma grande satisfação estar aqui com você na República Agro. Até a próxima. Me chama de novo, tá? Se Deus quiser. Olha, gente,
Nós aprendemos com o presidente Celso Monetti aqui uma porção de coisas importantes. Ele, na parte final dos programas que a Embrapa vai lançar esse ano, deixou muito claro uma tendência para a área biológica, né? Inoculantes, à base de baculovírus, fixadores de nitrogênio ao solo, agricultura orgânica, micro-organismos. E está muito voltado para aquilo que o mundo pede hoje, a agricultura sustentável. Ou seja, os desafios que o mundo colocou na pandemia à sociedade científica é compatibilizar a oferta de comida à população que cresce no mundo inteiro com a preservação dos recursos naturais. Ou seja, segurança alimentar com sustentabilidade. Felizmente, a Embrapa está com os olhos firmes nisso e a ciência vai nos ajudar nessa direção. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.